Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. É muito importante a sua interação. Interaja com a gente através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita ou então através das redes sociais. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes que estão sintonizados neste momento com a Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui novamente, juntinhos, para participarmos desse programa maravilhoso que é o Espiritismo em Foco, esse programa de debate no qual você pode interagir conosco, nos ajudando com contribuições doutrinárias, realizando perguntas e contribuindo, ficando bem atento para ver se nós estamos seguindo direitinho os ensinamentos de Jesus, de Kardec, e qualquer deslize vocês podem participar e nos ajudar a crescer, a desenvolver e cada vez mais melhorarmos, né? Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, a minha amiga Maria Aparecida Santos Albuquerque, que é da Fraternidade Espírita Deus Conosco. E ela me deu uma notícia aqui que eu não gostei muito não, sabe, pessoal? Ela é uma grande amiga minha, que eu tenho muito carinho por ela, e ela me falou que vai ser a última vez que ela vem aqui no nosso programa, porque estará se mudando para a Bahia, voltando, não é? Mas é isso. Boa noite, Cida querida. Tudo bem com você? Boa noite, Olga. Boa noite, Márcio. É um prazer estar de volta aqui. Mas realmente, Olga, essa notícia é verdadeira. Eu estou voltando para Salvador depois de 9 anos aqui em Maceió, não é? Na verdade, eu sou alagoana, mas morando em Salvador 35 anos. E estou retornando para a Boa Terra, não é? Para junto dos meus netos e filhos. É isso, né? A gente vai ficar um pouquinho, né, saudosos, mas a vida é muito dinâmica, né? Precisamos nos habituarmos que uma vez nós estaremos aqui, outra vez estaremos acolá, e assim
a nossa ligação espiritual, que nos permitirá sempre esse contato, né, através de som e de outras oportunidades que Deus nos possibilitará. Então, estamos iniciando o primeiro programa de 2019, muito felizes, porque é a Cida que está fazendo essa abertura aqui para a gente, e agradecendo ao Senhor por tudo que nos concedeu em 2018, agradecendo a Jesus, a espiritualidade superior coordenadora do nosso trabalho, e em especial a você, querido ouvinte, que está sempre conosco, nos ajudando, nos impulsionando ao progresso e nos fazendo estudar sempre, para que possamos estar aqui debatendo, conversando, né, sobre os ensinamentos do Mestre querido. Quero mandar um abraço para Carlos Coelho, para Maria, que sempre está nos escutando, e para todos vocês. E não esqueçam, participem, interajam conosco, que isso nos ajuda bastante a impulsionar e dar mais dinamicidade ao programa. Certo? Então, que Jesus possa abençoar todos vocês, aos lares de vocês, que a sua luz de amor e paz envolva a todos, principalmente que nesse momento as pessoas que estão padecendo alguma dor física, alguma dor moral, saudade, tristeza, possam se reanimar diante da beleza que é os ensinamentos do Mestre amado. Eu quero pedir a Jesus bênção para um amigo meu, chamado Marcelino, que desencarnou recentemente, ele era um jornalista, que Jesus possa acolhê-lo, bem como a todos aqueles que voltaram para a pátria espiritual. Então, com esse sentimento de gratidão enorme por tudo que recebemos, pela dedicação do nosso irmão Márcio Eduardo, que diretor de nossa rádio, que está sempre nos estimulando ao trabalho para que possamos seguir com coragem, com determinação, essa tarefa que nós escolhemos. Hoje a Cida vai falar para a gente sobre um tema importantíssimo que está inserido no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem como em São Mateus, capítulo 5º, versículo 3, que trata: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Acho essa bem-aventurança a primeira de todas, a mais importante, né? A partir desse entendimento do que significa isso, e isso a Cida vai trazer para a gente, nós teremos maior facilidade de conquistar as demais. Então, Cida, pode ficar à vontade. Bem, essa bem-aventurança, como falou Olga, que é a primeira, né? São 8 as bem-aventuranças, e essa é a primeira. Realmente, ela, podemos dizer que é o carro-chefe das bem-aventuranças, não é? Porque as bem-aventuranças são um cântico de amor e compaixão que Jesus dirigia aos sofredores, não é? Oferecendo a eles esperança de dias melhores. Nas bem-aventuranças nós vamos encontrar uma rota, redenção espiritual, para redimirmos os nossos equívocos, né? É um conjunto de ensinamentos, se a gente for olhar as bem-aventuranças, que tem como base 4 princípios. O primeiro, Jesus nos convida a alcançar o reino dos céus. E o que é alcançar o reino dos céus? É voltarmos ao início, ao nosso estado inicial. É voltarmos a entrar em comunhão com Deus. O segundo princípio, ela nos fala que devemos ter uma mudança de dentro para fora, ou seja, é preciso transformarmos.
É preciso vencermos as nossas dificuldades, que ainda são muitas. E o terceiro princípio, ele está baseado numa lei, que é uma das leis, não é, do Espiritismo, que é a lei de causa e efeito, ou seja, a lei de ação e reação, onde nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, seja de bom ou ruim, elas vêm de volta para nós, né? É uma via de mão dupla, vai e volta, é um bumerangue, como se fosse um bumerangue, a gente joga e aquilo volta para a gente. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com as nossas ações, né? Com aquilo que nós estamos executando, com aquilo que nós estamos fazendo. E a quarta nos diz o seguinte, que existe no universo um princípio de coesão, né? Que é a lei do amor. Quando todos nós tivermos aprendido a lei do amor, então nós teremos com certeza alcançado o reino dos céus, né? Então, tudo isso foi apresentado por Jesus através de diversas ideias e virtudes, né? Jesus abria a boca e falava, e quando Jesus falava, ele tinha autoridade para isso, né? E ele se dirigia naquele momento, nos diz o Evangelho, a uma multidão de sofredores, a uma multidão de oprimidos, todos aqueles que viviam naquelas redondezas das cidades de Corazim, Betsaida, Magdala, Cafarnaum. E Jesus, naquele dia, subiu ao monte. E a gente sabe que todo aquele que sobe se eleva. E Jesus tinha essa autoridade. Ele possuía essa autoridade de se elevar com humildade. Ele possuía a humildade. Ele não perdia a sua humildade. E ele falava. E tudo aquilo que ele falava era uma verdade que ecoa em nossos dias, até hoje nos nossos dias. Nós sabemos que a boca, né, quando Jesus abria a boca e falava, a boca é o início, né, do nosso sistema digestório. E é o instrumento de uma manifestação de comunicação mais importante, que é a fala, né? A fala é o veículo mais importante de comunicação que possuímos. Através da fala, nós podemos abençoar, né? Nós podemos consolar, nós podemos ensinar, educar, mas também com a fala nós podemos denegrir, caluniar, maldizer, maltratar. Então é preciso ter muito cuidado com as nossas palavras, com aquilo que a gente fala, né? Porque a palavra verdadeira, aquilo que Jesus nos ensina, ela ilumina, ela convence, ela edifica. Então, certa vez, Mahatma Gandhi falou o seguinte, que se toda a literatura espiritual do mundo ocidental se perdesse e restasse as bem-aventuranças, não se teria perdido muita coisa, porque tudo está nesse código de ética e de moral, né, dito por Jesus. Então, Jesus entende por humildade os simples. Ele diz que os humildes são os simples, né? E diz que o reino dos céus são para eles, para essas pessoas que são simples. E diz mais que a ninguém é concedido entrar no reino dos céus se não tiver a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Olha que coisa importante, né? A ninguém, está no Evangelho, é concedido
entrar no reino dos céus se não possuir, não tiver a simplicidade de coração e a humildade de espírito. E o que é que nós entendemos por humildade? Nós entendemos que humildade é a virtude que mais se aproxima de Deus. O contrário da humildade é o orgulho, que é o vício que mais nos afasta de Deus, né? Então, a humildade é um ato de obediência, né? E o orgulho é a rebeldia. Então, Jesus, quando fala isso, ele fala de uma forma, assim, muito certa, né? E nos diz o seguinte, que a humildade, nós, quando possuímos a humildade, nós entramos no estado de sintonia com a nossa alma, com o nosso eu superior, não é? E na nossa alma é aí que estão todas as nossas potencialidades, né? Nossas capacidades e os nossos sentimentos reais. É quando nós entramos nessa conexão com o divino, quando nós descobrimos em nós esse reino dos céus, que está dentro de cada um, não está fora. Todos nós. Está em João, né? O reino dos céus, em João 17:21, que o reino dos céus está dentro de nós. Então, cabe a cada um de nós ir buscarmos esse reino dos céus. Não é isso que está dentro de nós. E outra, nós, quando entramos nessa conexão amorosa, né, de humildade, de pobres de espírito, nós nos reconhecemos como espíritos ainda em construção, em progresso, com defeitos, mas também com qualidades. Nós nos descobrimos quem realmente nós somos, o quanto ainda nós precisamos avançar. Mas nos reconhecemos já com capacidade e qualidades. Nós já conseguimos vencer, né? Toda essa situação de espíritos em evolução que somos todos nós, que aqui habitamos esse planeta. Então, é muito fácil, meus amigos, reconhecer um orgulhoso. O orgulhoso, ele nunca aceita o erro. O orgulhoso diz o seguinte: quando comete um erro, diz, não foi minha culpa. Diz logo. Coloca a culpa sempre em outra pessoa. Não se acha culpado. E o humilde, ele fala, eu me equivoquei. Realmente, você está com razão, eu errei. Então, vocês vejam o que é a diferença entre uma pessoa humilde e uma pessoa orgulhosa. O orgulho nos leva a ter... O orgulho nos leva ao seguinte, a sermos pessoas que temos assim exacerbado em nós, né? O poder, nos achamos melhores do que os outros, nos reconhecemos sempre num posto mais elevado, né? Não nos reconhecemos simples. Porque você pode ter a sabedoria, o conhecimento, e você ser uma pessoa simples. Não usar esse conhecimento, né, essa sabedoria, para constranger o outro, ou tornar o outro uma pessoa inferior. Então, é verdade. Tem aqui uma passagem que eu gostaria de ler, Cida, também, que é do Emmanuel, e ele faz os comentários sobre o Evangelho de Jesus, e ele diz, louvando os pobres de espírito, Jesus não exaltava a ignorância e a incultura. Ele se tratava da simplicidade que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Abençoava a humildade que nos conduz à fonte da luz. Salientava a sobriedade que nos garante o equilíbrio.
destacava a paciência que nos dilata a oportunidade de aprender e servir. Então ele alerta que se procuras o mestre do Evangelho, não admitas que a tua fé se transforme em combustível ao fogo da ambição menos eficiente, né? Porque muitas vezes o próprio Emmanuel ele lembra que hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte pelas criaturas encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizadas nos preconceitos ruinosos, mumificadas em pontos de vista que lhes sombreiam a visão e algemadas a inutilidades do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão. Então, olha que coisa linda, né? Como linda. Emmanuel é atualíssimo com a sua, né, citação, com esse texto dele, né? É verdade, porque a falta de humildade, ela faz com que nossa visão fique turva. Isso. E não percebamos que muitas vezes nós somos arbitrários, somos prepotentes, queremos Isso. que a verdade esteja em nossa opinião, verdade, não é? E não conseguimos de maneira alguma nos desprendermos da vaidade, do orgulho que impede o nosso crescimento. Com certeza. Porque a gente não consegue visualizar outras propostas como benéfica para nós, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa humanidade. E é por isso que, inclusive, empresas, atualmente, eles estimulam muito a ideia, né? A produção de ideias, a produção de criatividade, para que possam produtos novos surgirem, para que a modernização... oportunidade a outros, né? Isso, para que a modernização ela se estabeleça, a gente não fique sempre naquela mesma... Só que a proposta deles é de quê? De domínio do mercado, visando sempre a conquista do poderio econômico, enquanto que a proposta de Jesus é a conquista do reino de Deus. É isso. Olha que diferença, não é? Muito grande, não é? Muito grandioso, né? Infelizmente as pessoas assim usam, não é, dos seus cargos, do poder para, não é, se elevar, com um egoísmo muito grande, né? Muito grande. É verdade, eu fico assim impressionada, né? Que Emmanuel ele vai nos alertando da importância de esvaziarmos o coração de todos os detritos e todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Ora, sendo nós espíritos milenares, então, não podemos ver só o defeito do outro. Nossos. Sobretudo os nossos. Temos que avaliarmos as nossas, a nossa conduta, o nosso proceder, a nossa forma de pensar, porque viemos de muitos lugares, tivemos muitas experiências e estamos no planeta de provas e expiações. Ora, se não somos espíritos milenares, Cida, somos espíritos caminhando. Com certeza. E nesse sentido, portadores ainda de muitas imperfeições. Ainda vivemos num mundo muito encharcado, né, de fluidos grosseiros, né, que precisam ser vencidos, todas as situações, né? Nós ainda temos muita dificuldade de superar as nossas paixões primitivas, né, que impedem a nossa evolução moral, né? Então, tudo isso impede a nossa evolução moral. Somente com a humildade nós vamos encontrar a aceitação de novos caminhos, de novas sugestões. Vamos entender o Mestre Jesus, porque se ele coloca como primeiro item da bem-aventurança a humildade, a pureza de coração,
É como diz aquela programação neurolinguística, se você não se despojar dos preconceitos, né, que já vêm estabelecidos ao longo, que estão enraizados, você não se modifica. Exatamente. É difícil. Né? Mas nós temos um ouvinte que quer participar conosco, Márcio Eduardo vai ler. Isso, Olga. Vamos com a participação do ouvinte que está ligado com a gente, que é a Luciana. A Luciana é da Bolívia. E ela faz a seguinte pergunta: tendo em vista que estamos passando por tempos de transição, quais serão as consequências àqueles que não atingirem as bem-aventuranças? Olhe, todos nós vamos chegar a um momento que vamos mudar, alcançar, porque é a lei da evolução, né? Podemos atrasar, mas chegará um momento que vai acontecer o seguinte: quem não mudar, né, o seu padrão vibratório vai exatamente habitar em outro planeta de acordo com a vibração, porque a Terra, quando, né, passar para o mundo de regeneração, o seu padrão vibratório vai se elevar, né, vai ser outro. Então as pessoas que não conseguirem vencer as suas dificuldades ainda, vão habitar exatamente num planeta, ou seja, nessa mesma vibração de provas e expiação que ainda estamos passando, né? É verdade, porque, veja só, nós, por exemplo, atualmente, não conseguiremos nunca ir para outro planeta mais evoluído, em razão da matéria densa, isso, perispiritual, da qual nós somos portadores, né? À medida que nós vamos tornando essa matéria mais sutil, em razão do processo evolutivo, isso, que nós nos esforçamos para adquirir maior nível de evolução, então nós conseguiremos. Então, nesse sentido, em razão da transformação do mundo de provas e expiações para o de regeneração, o que acontece? Os espíritos que ainda são renitentes no mal, eles serão retirados do planeta Terra para ajudar no processo evolutivo de outros planetas que estão mais atrasados do que o planeta Terra. Assim, né? Como aconteceu com a Terra, exatamente, que recebemos, né, a Terra, os exilados de Capela, né, que vieram de lá para cá para ajudar a Terra, que era um mundo primitivo, né? Exato. Então, a gente diz assim, isso é castigo de Deus? Não, isso é a lei do livre-arbítrio. Exatamente. Né? Então, a gente sabe que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Então, a partir do momento que nós optamos pela prática renitente no mal, então, nós não nos adequaremos à mudança energética, à atmosfera energética do planeta Terra. Teremos que nos retirarmos para não prejudicar o desenvolvimento de outras pessoas. Em compensação, nós iremos para outro planeta mais atrasado, e sendo nós, vamos supor, mais avançado tecnologicamente, né? Vamos ajudar aquele outro planeta a se desenvolver. Evidentemente que sofreremos, nós que formos banidos, acostumados já com essa... Sofreremos, porque iremos para um mundo mais primitivo, menos evoluído, né? Foi o mesmo que aconteceu, né, com os egípcios, babilônios, né, as raças adâmicas que chegaram e sofreram, com certeza, devem sentir muitas saudades do seu planeta de origem, né? Eles ficam com uma sensação de não pertencimento do local em que eles moram, porque eles sabem sentem que vieram de um lugar mais confortável. É como se a gente fosse fazer uma viagem e nossa casa tem tudo que nós gostamos. Na Etiópia, num país desse menos desenvolvido, né, e ter que lidar com toda aquela situação de dificuldades, né? Que nós já conseguimos
superar, não é? Comparativamente seria mais ou menos isso, né? Você sair de um país como o Brasil, que não tem guerra nenhuma, assim, de maneira convencional. Sabemos que temos muitos conflitos de ordem civil e tudo, muitos crimes ainda, muita violência, mas não como um país que está em guerra, como a Síria e outros países, em que a gente vê aquele terror que é as bombas, as pessoas sendo destruídas, a prisão, a violência, né? Essa questão toda é muito difícil. Agora eu fico assim imaginando, Olga, Jesus, quando chegou aqui, no nosso planeta, ele encontrou ainda, né? Imaginemos que nós estamos já há 2018, né, anos à frente do nascimento de Cristo. Jesus encontrou essa atmosfera densa, pesada, mas ele não se deixou contaminar. Ao contrário, ele veio, trouxe a sua mensagem, acolheu os oprimidos, os excluídos, certo? E é aquele espírito sublime que já tinha toda a sua trajetória evolutiva de uma superioridade muito grande. Imaginem para Jesus ter o amor dele em ter que descer do orbe que ele, né? Já e foi doloroso, né? Crístico, porque ele teve que vestir um corpo denso, pesado, e chegar até aqui, encontrar aquela situação de Roma dominando tudo aquilo, e Jesus, na sua pureza, na sua simplicidade, conviver com tudo aquilo. Com muita pacificação, né? Exatamente. Sobretudo porque Jesus, com a sua boa nova, e ele tentava explicar muito isso a Judas, a Pedro e seus discípulos, que ele não veio para lutar com a espada, para tomar o poder de ninguém, porque o reino dele não era daqui. Então, é maravilhoso esse ensinamento, essa pacificação do Senhor, esse magnetismo do seu amor por nós, que nos engrandece o espírito, né? Temos outra pergunta, Márcio? É isso, nós temos mais uma participação aqui de mais um ouvinte aqui na Rádio Brasil Espírita, que é a Samira. Samira, ela é da Quênia. Que privilégios terão os bem-aventurados? Sou ouvinte da Rádio Brasil Espírita, parabéns. Bem, Jesus já disse que os bem-aventurados, a eles será dado o privilégio de alcançar o reino dos céus. E o reino do céu não está circunscrito no local. O reino dos céus é esse estado, não é? Que nós, quando alcançarmos o reino dos céus, teremos essa conexão com a divindade, o conhecimento das nossas potencialidades, né? Nos reconhecermos filho de Deus, filho do Pai. Então, é necessário, como disse a Olga, que a gente semeie para que a gente possa colher. E em vários momentos Jesus fala sobre isso, na questão do reino dos céus. E ele enfatiza muito bem que o reino dos céus está dentro de nós. Então, todos nós somos capazes de construir e, consequentemente, alcançar esse reino dos céus, né? Que não é um local geograficamente, mas é uma coisa nossa, espíritos mais evoluídos, espíritos já conscientes da sua evolução moral, da sua ética, né? Espíritos que estão para ajudar os outros, né? E Jesus nos mostra muito isso. Tem um episódio, não sei se está aí nesse livro que você está de Emmanuel, que é bem interessante, que diz o seguinte, que os apóstolos vinham a caminho para se encontrar com Jesus, e eles vinham, né, conversando um com o outro, e faziam pergunta: quem será que é o mais importante para Jesus? Ou seja, aquele mais querido, né?
uns diziam é Pedro, porque Pedro, Jesus, né, tinha toda aquela confiança. Outros diziam, não, é João, que é o Espírito amado. Outros diziam, não, é Judas, porque ele confiou, não é, a parte econômica do Judas, era aquele apóstolo que cuidava disso. E eles chegaram assim, junto de Jesus. E Jesus, que tinha um conhecimento profundo, muito grande, olhou para eles e os desnudou naquele momento e perguntou o que é que eles vinham conversando. E eles se envergonharam. Eles disseram, mestre, a gente vinha discutindo sobre quem é o maior no reino dos céus. E naquele momento ia passando uma criança ali. E Jesus pegou a criança e disse que aquele que fosse igual àquela criança, na sua simplicidade, na sua pureza, aquele seria o maior no reino dos céus. Olha que exemplo maravilhoso que Jesus nos dá, não é? A criança, nós sabemos que a criança é um espírito que vem com suas mazelas ainda de encarnações passadas, mas naquele momento a criança está numa fase transitória de pureza, não é? Até os 7 anos, nós sabemos que a reencarnação se concretiza até os 7 anos de idade. Então, naquele momento, aquela criança é o símbolo da simplicidade. E Jesus usou essa criança como símbolo da simplicidade e da pureza de coração. É verdade, porque a criança, ela brinca com seu coleguinha, se machuca, às vezes briga, porém, não dá 1 minuto, já perdoou, já retoma o que estava fazendo, sem mágoa, sem rancor. E é isso, Sandira. O Emmanuel nos fala assim: sejamos simples e espontâneos, nascendo em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à laura dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou. Aprendei de mim, sou humilde de coração. Quantas vezes Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Mas para servir, não é, Cida? Com certeza. E ele lavou os pés dos seus discípulos. Essa para mim é a maior lição que Jesus nos dá. Eu gostaria só de falar um pouco sobre isso, né? Dessa que está no capítulo 13, em João, de 1 a 7. Então, naquela quinta-feira que Jesus, né, estava ali na ceia com seus discípulos, num dado momento, após a ceia, Jesus se levanta, pega uma bacia, enche com água, despe a sua túnica até a cintura, amarra uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos seus discípulos. O que a gente pode entender é o seguinte, que até aquele momento nenhum senhor de Israel, nenhum anfitrião tinha executado essa tarefa. Essa era uma tarefa exclusiva dos servos. Quando o anfitrião convidava, né, chamava os convidados para ir à sua casa, para refeições, então ele era recebido à porta e os servos vinham exatamente com a bacia com água, desamarrava as sandálias, né? Com certeza os pés doloridos pelas poeiras daquelas estradas, e lavava os pés. Esse era o costume da época, mas Jesus fez questão de lavar os pés. De início, Pedro não aceitou. Pedro disse, não vou permitir que o meu mestre faça isso. E Jesus virou para ele e disse, Pedro, se não deixares
que eu lave os teus pés, não poderás estar comigo. Aí Pedro disse: não, Senhor, lava os pés, as pernas, no que for preciso. E Jesus, na sua humildade, se abaixou e foi lavando os pés de cada um, enxugando. É lindo demais. Aí no final Jesus disse: vistes o que eu fiz? Que o servidor, o Senhor seja o servidor. Todo aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor do outro. Então, veja que lição de humildade, né? Que Jesus nos deixou já no penúltimo dia da sua vida aqui entre nós, porque aliás, no primeiro, já mais tarde, na quinta-feira, ele foi preso e ele nos deixou essa lição maravilhosa de humildade. Pois é, esse é o oposto do egoísmo, não é, Cida? Justamente o oposto do egoísmo. Exatamente. O mestre nos alerta que nós não devemos estar preocupados conosco mesmo, porque o nosso hábito é querermos sermos servidos, queremos ser bem tratados, considerados, enaltecidos, elogiados pelas pessoas. Exatamente. Então, quando nos deparamos com desafetos de pessoas que estão junto a nós para testar a nossa paciência, a nossa capacidade de perdoar, nós nos revoltamos, né, contra essa convivência que é um laboratório que nos ensina tudo isso que o mestre nos mostrou. Então, precisamos adquirir a paciência, a serenidade e a tolerância, porque não estamos aqui por acaso. Não convivemos com pessoas difíceis por acaso. Precisamos realmente desse laboratório, dessa escola que é a vida no planeta Terra. Mas nós temos outra pergunta, Cida. É isso aí, Olga. Continuamos com a participação dos ouvintes aqui na Rádio Brasil Espírita. E quem participa com a gente é o André aqui de Maceió. Ele faz a seguinte pergunta: boa noite. Observo tantos expositores, padres, pastores, servos de Deus com orgulho, vaidade. Não praticam perdão, o amor ao próximo. Que lhes faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que pensar destes servos? Ou teremos que usar, existem outras reencarnações para corrigir esses defeitos? O que a apresentadora e a expositora pensam? Boa noite, André, tudo bem? Olha, na verdade, eu vou dar minha opinião, depois eu passo para a Cida, né? O que acontece? Nós somos seres que estamos no processo de aprendizado. E quando nos tornamos voluntários da oratória, nos predispondo a fazer as palestras, ou nos tornando padre ou pastor, seja lá qual for a religião que abraçamos, nós queremos nos melhorarmos, queremos. Então, nós abraçamos essa proposta do Senhor de divulgação do seu Evangelho. Mas, de fato, você tem razão, quando muitas vezes o orgulho invade o nosso coração e não permite que nós apliquemos aquele ensinamento primeiramente para nós. Porque quando nós somos chamados a exercer uma missão, essa missão, em primeiro lugar, vem para nós. Para que nós possamos absorver aqueles ensinamentos do Mestre, mentalizá-lo, introjetá-lo, mas, sobretudo, utilizá-lo na nossa conduta diária, como exemplo. Jesus foi um exemplo. Jesus não só falou, como exemplificou. Ele
trouxe para a gente as bem-aventuranças, que é um código de moral mais importante que a humanidade possui, mas acima das palavras, ele trouxe para a gente o modelo. Ele trouxe para a gente o que a gente chama a forma, em que nós podemos incorporar na prática esses ensinamentos. Então, Cida acabou de narrar para a gente a passagem em que Jesus lavou os pés dos apóstolos, demonstrando que nós precisamos servir. Então, ele, que foi o maior dos oradores, utilizou do gesto da simplicidade para justamente utilizar não só a teoria como a prática. Então, muitas vezes, nós somos oradores, somos de rádio, somos divulgadores da doutrina espírita através da palavra, mas, infelizmente, na prática, ainda não conseguimos externalizar os ensinamentos do Mestre. Aí é que está, Olga, colocarmos também em prática aquele ensinamento de Jesus, que é o orar e o vigiar. Então é necessário que a gente esteja sempre vigiando as nossas atitudes, os nossos atos, e não deixar que o orgulho, a vaidade se aposse, né? Muitas vezes nós sabemos que somos assim, que existe a questão da fascinação, não é? As pessoas são fascinadas, e você chegou a falar, as pessoas gostam de ser elogiadas, e às vezes esquece que a obra não é nossa, a obra é de Jesus, é de Deus, nós somos apenas os tarefeiros, não é isso? A obra é dele. Se a gente colocar isso como o certo, nós iremos evitaremos erros, né? Evitaremos erros. Somos aqueles aprendizes que estamos servindo de monitores, digamos assim, né? Somos aqueles monitores que, além de repassar, também estamos aprendendo exatamente com essa oportunidade. Né? Então, nem todos os palestrantes, nem todos os padres, nem todos os oradores de qualquer religião desvirtuam da sua missão, mas alguns assim o fazem. E a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, precisamos ter essa oração e essa vigilância que a Cida falou aí, nos lembrou bem, porque se não tivermos o cuidado de nos policiarmos contra a vaidade, contra o orgulho, nos perderemos no emaranhado das nossas imperfeições, estagnando. Para mais um passo que poderíamos dar, vamos estagnar, porque retroceder a gente não retrocede, mas podemos ficar parados naquele mesmo processo em que nos encontramos e não aproveitarmos um salto qualitativo da reencarnação que nos foi oportunizada, não é isso, Cida? Certa vez eu assisti um vídeo do Rossando Klinger, né, grande palestrante espírita da Paraíba, que ele diz o seguinte, que os palestrantes são mais comprometidos e que quando a gente fala, as palavras primeiro vêm para a gente, porque é onde o ouvido está mais perto da boca. Então, as palavras que nós falamos, ou seja, numa palestra, ou numa homilia, seja na Igreja Católica, seja na Igreja Evangélica, onde for que o pastor fale, o que ele está falando ali para o seu público, os seus fiéis, primeiro ele tem que absorver aquilo, porque ele é a pessoa mais próxima da boca, daquilo, do ouvido, né, a boca que ele está falando, então ele precisa ouvir, é quem mais precisa.
E o Rossandro disse o seguinte, que somos os mais comprometidos. Somos os mais comprometidos. Não é? É verdade. E nós temos que ter muito cuidado quando abraçamos essa tarefa de divulgação da doutrina dos espíritos, no sentido de que estamos sendo observados. Com certeza. Por Paulo todos. já disse, uma nuvem de espírito nos rodeia, né? Uma Pois nuvem. é. Então, como é que eu ensino o amor e eu só tenho o ódio? Como é que eu ensino o perdão? Eu só tenho ódio no meu coração, não perdoo, não é? Como é que eu ensino a paciência? Eu sou uma pessoa intolerante e não sou paciente. Exatamente. Entendeu? É preciso refletir, e foi muito interessante esse questionamento, essa sua colocação, para que nós possamos também, nós aqui da rádio, a Cida, todos nós, Márcia, todos que nos ouvem, refletirmos para que tenhamos como foco em 2019 a humildade. Por isso que eu gostei muito desse tema que você trouxe. Porque como sendo ele a primeira bem-aventurança, que seja ele o primeiro tema que nós abracemos com vontade, para que possamos, diante dessa captura da importância do que é ser humilde, possamos realmente crescermos, desenvolvermos a asa da sabedoria. Com certeza. E outra coisa assim que eu lembro é que na nossa humanidade nós temos personagens, pessoas que se tornaram pequenos. Aí a gente busca Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, que alma linda, não é isso? O Papa Francisco, que vem sendo esse símbolo de humildade, né? Derrubando o preconceito de uma igreja preconceituosa. E chega o Papa Francisco derrubando paradigmas milenares. Que coisa linda. Dona Zilda Arnes, tantos outros que a gente esquece até de Francisco de Assis. Gente, a humildade de Francisco de Assis. Que espírito maravilhosos nós, Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, eu sempre falo o seguinte, que existe um fato que chegou ao nosso conhecimento através da literatura espírita, que Bezerra recebe um convite de Mãe Maria Santíssima para ir habitar outras dimensões mais evoluídas. E ele agradece, né? E diz o seguinte, que enquanto houver sofrimento no nosso planeta Terra, ele gostaria de ficar nessas imediações do nosso planeta, cuidando, né, daqueles que necessitam. Então, são esses espíritos, né, Gandhi, tantos outros que me falha a memória nesse momento, mas que são exemplos de humildade, de simplicidade, e que a gente possa ter como referência, né, esses espíritos que passaram e outros ainda estão no nosso planeta, né, nos dando esse exemplo de humildade. E uma vez eu falando assim, alguém me lembrou, disse aqui em Maceió, tem o Frei José, que ajuda tanto, né? As pessoas que ele recolhe nas ruas, levando lá para a sua casa, lá lá Santo Antônio, não é? Então, são esses os pobres de espírito, são esses os simples, né? E a gente sabe quem são os pobres de espírito. São as pessoas boas que sabem amar a Deus,
e ao próximo e a si mesmo. São aqueles que observam e vivem a lei de Deus. São aqueles que estudam, adquirem o conhecimento e permanecem humildes. E passa a sua experiência com humildade, né? Reconhece o quanto ainda não sabem, o quanto ainda precisam evoluir. Com certeza. Imploram a Deus, não é? O amparo das suas almas e fraquezas. Se reconhece humilde diante do poder de Deus. Então, esses, para mim, são os pobres de espírito, né? São aqueles que Jesus falou na sua bem-aventurança, na sua primeira bem-aventurança. É verdade. O Emmanuel nos alerta aqui: vale-te da lição de Jesus, a maneira do lavrador vigilante, que sabe selecionar as melhores sementes, a fim de enriquecer a colheita próxima, ou a maneira do viajor, que guarda consigo a lâmpada acesa para a vitória sobre as trevas. Então é preciso que nós estejamos nesse esforço constante de nos melhorarmos, de nos prepararmos, de fazer crescer nossa aura para que ela brilhe, para que ela... Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Porque muitas vezes a gente diz: eu sou triste, eu não me sinto bem. E a gente esquece que nós, com o nosso pensamento negativo, produzimos essa energia de dentro para fora. Porque o pensamento e o sentimento, eles se transformam nessa energia que nos adoece. Então, se nós entendermos que a humildade, ela permite com que nós percebamos que somos os causadores, muitas vezes, de nossas próprias mazelas, com certeza, nós enfrentaremos as dificuldades e encararemos as mesmas como meros desafios. Exatamente, né? E a gente tem a fé, a coragem, a certeza absoluta de que nós não estamos sozinhos. E que Deus não coloca nas nossas mãos aquilo que não possamos carregar, né? Cada um tem as suas capacidades, né? É preciso fé, coragem e agir. Agir. Ação, essa é a palavra, ação. E a gente sempre está lembrando aqui que Jesus conhecia a limitação dos seus discípulos. Com certeza. Né? Cada um ele conhecia. E ele conhece as nossas limitações. Exatamente. Não é, Cida? E ele não está esperando de nós milagres, porque milagres não existem. Exatamente. A natureza não dá saltos. Ele espera de nós o esforço sincero, a vontade suprema de lutar contra as nossas más inclinações. Porque o maior inimigo somos nós mesmos, né? As nossas dificuldades, as nossas deficiências, os nossos vícios. Então é preciso que a gente consiga vencer isso para nos tornarmos pessoas plenas, né? Pessoas portadoras de luz, né? Pacificadoras, que possamos levar a mensagem de Jesus com leveza, com suavidade e, sobretudo, com muito amor, né? E acolhimento, acolhendo a todos. Não é? Nesse momento, Cida, eu sei que muitos ouvintes passam por dificuldades, por situações difíceis e dolorosas. Mas o que temos a dizer é que o Senhor também passou por todas aquelas situações e não perdeu sua fé. Exatamente, né? Não esmoreceu, cumpriu a sua missão. Então que nós também possamos
ter essa força em 2019, ter essa coragem, né? Buscar assim. E tem uma ferramenta, Olga, muito importante, que é a oração. O próprio Cristo deu exemplo disso. No momento difícil da sua vida, antes dele ser preso, ele ficou um pouco sozinho e entrou em conexão com o Pai. E muitas vezes ele fazia isso, ele se afastava, não é? Um pouco dos apóstolos, ia buscar essa força, essa conexão com o divino. Então é importante que a gente busque sempre essa conexão com o divino. Cada um tem a sua maneira de entrar nessa conexão, certo? Muitos vão numa praia diante de um mar lindo, maravilhoso, né? Em frente a essa natureza exuberante, busca. Outros sentam no jardim, outros se recolhem no seu próprio quarto e entram nessa conexão. Então é importante isso, buscar essa força. E eu ainda digo mais, Cida, nós conseguiremos entrar nessa conexão se perdoarmos. Isso. Porque quando a gente perdoa... É libertador, perdão. É libertador, é serenador, é pacificador. Porque o sentimento de raiva e de mágoa, ele adoece, gera um reboliço em nossa mente, gera um desconforto, que quando a gente perdoa, não estamos beneficiando aquele que nos agrediu, aquele que nos ofendeu, mas estamos retirando de nós o peso, não é? O peso de um sentimento que é muito doloroso. Muito doloroso, e é nesse esvaziar o mal que está em nós que nós deixamos a luz do penetrar, Mestre, né? Penetrar em nosso coração. Porque a mágoa, o ódio, o rancor, ele veda hermeticamente o acesso a Jesus, mesmo ele batendo e querendo entrar. Mas se nós não deixarmos... É uma energia muito pesada, não é? É difícil. Né? É preciso que nós busquemos esse melhoramento em 2019, no sentido de, nesse religar e percebermos que Jesus dizia, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que a gente Por possa, isso, né, melhorarmos, né? O nosso comportamento, os nossos equívocos, pensar um pouco mais naqueles que estão próximos de nós, pensar também no outro, como você diz, que muitas vezes basta uma palavra, não é? Uma palavra para mudar a vida de uma pessoa, não é? Um sentimento amoroso, uma prece por aquela pessoa. Quando você não puder fazer nada, pelo menos faz uma prece, né? Uma oração que já ajuda bastante, né? Eu te digo que o trabalho, a caridade, o trabalho no bem, a caridade, juntamente com a oração, são instrumentos fundamentais. Exatamente. Para nos ajudar no processo de libertação. Porque é vendo o sofrimento alheio, é acolhendo com amorosidade aqueles que estão precisando desse afeto. Isso. Que nós nos energizamos, porque a pessoa fica tão grata, tão feliz, que transmite para a gente uma força. E é tão pouco, às vezes, é tão pouco para a gente e muito para aquele outro que está precisando, né? Você, por exemplo, participar de um trabalho voluntário, como é gratificante, visitar um hospital, um asilo, levar uma palavra de conforto àqueles que estão ali relegados, esquecidos, né? Muitas vezes pelos próprios familiares nos asilos. E você chegar lá, não precisa de muito, só conversar. As pessoas às vezes precisam ser ouvidas. A necessidade urgente de ser ouvido.
É verdade. Bom, Cida, estamos chegando já ao fim do nosso programa e nós não temos palavras para agradecer você ter vindo até nós aqui. Embora eu esteja assim pensando, né, que não poderei mais ter sempre a Maceió. Maceió é minha raiz, não é? Voltarei sempre. Tenho irmãos aqui, tenho sobrinhos, construir assim amizades que vou levar para sempre no meu coração. Pessoas assim que eu considero como irmãos. Agradeço a Deus muito a oportunidade, a essa doutrina maravilhosa que eu tive a oportunidade de viver aqui em Maceió. Muito, né? Eu digo que eu aprendi lá em Salvador, eu coloquei na prática aqui, todo o aprendizado, não é? Aprendi muito, vou voltar com a bagagem enorme. Que bom. Tenho certeza, né? Então, muito obrigada, que Deus abençoe você nessa sua nova jornada, nessa volta à sua casa, e que tudo dê muito certo, que Jesus possa iluminá-la cada vez mais para prosseguir nessa luta, nesse trabalho, nessa marcha de Jesus. Com certeza. Então, nossos ouvintes com certeza também estão muito gratos por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, né? Agradeço a vocês pelo convite, a você, Olga, ao Márcio, né? Que essa rádio possa ser sempre um instrumento, né? De divulgação da mensagem de Jesus. Isso é muito importante. Tenho certeza que tem um alcance muito grande, que é muito importante levar a mensagem, a palavra, àqueles que muitas vezes estão numa cama, não podem sair para ir numa casa espírita ou em alguma casa religiosa, e através da rádio a comunicação chega até eles, não é? Isso é de uma importância muito grande, que Jesus possa abençoar sempre esse trabalho de vocês, não é? Minha gente, é muita emoção. Cida está aqui emocionada e isso é muito lindo, é compreensível, porque sabemos que o nosso trabalho sempre está também assessorado pelo plano maior. Com certeza. Porque o propósito é nobre. Então, nesse sentido, agradecemos a Deus, a Jesus, aos coordenadores espirituais desta rádio e desta casa da Federação Espírita de Alagoas, e toda a equipe de trabalho daqui. Então, agradecemos a Márcia e todos os nossos cooperadores e a vocês, queridos ouvintes, em especial que participaram com as perguntas, como a Luciana da Bolívia, Sandira do Quênia, André de Maceió. Um abraço fraterno a todos, que Jesus os abençoe também, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.